Ô Bruno, eu tenho duas questões para você. A primeira é, eu tenho um número do tipo inteiro e quero converter para o tipo float, que são as decimais. Ou eu tenho os números em decimais, que é float, e quero converter para números do tipo inteiro. Isso é possível no Python? A segunda questão é, eu tenho um número que tem várias casas decimais. Dá para eu fazer o arredondamento também utilizando Python? A gente vai responder esses dois questionamentos aqui na prática e agora. Roda a vinheta, produção. Olá pessoal, eu sou o Bruno Jordão e sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. No episódio de hoje, nós vamos aprender como fazer conversões de um tipo numérico em outro. E vamos aprender também a como fazer o arredondamento. Para a gente não demorar muito, eu vou vir aqui para o cantinho e aí eu vou estar abrindo o código da aula de hoje. Lembrando que esse código ele está no meu GitHub e para você ter acesso a ele é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Então, voltando aqui para o código, a gente vai ver como a gente converte um número float, que são aqueles números decimais, para números inteiros, e de números inteiros para números em float. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente está convertendo um número que é float, ou seja, números que têm decimais, para inteiro. Então, eu tenho aqui uma variável, que eu dei o nome de numFloat, e eu estou atribuindo a essa variável um número 10.5. Lembrando que o Python ele reconhece números decimais quando você coloca ponto. Se você colocar vírgula, ele dá erro. Tá? Então, o separador das casas decimais é o ponto. Então, eu tenho aqui 10.5, que é o float, e agora eu quero converter esse 10.5, que é número decimal, para inteiro. Então eu criei uma segunda variável, no int, vai receber quem? Aí eu vou colocar um método int, abro, fecho parênteses, e como parâmetro eu utilizo aquela variável que contém o meu número float. Então nesse caso aqui, ó, numFloat. E eu estou imprimindo esse numInt. Então, vamos colocar aqui para rodar e a gente vai ver o resultado dessa conversão. A gente observa aqui que ele pegou a parte inteira do número decimal. Tá? Então, tem aqui 10.5, ele pegou apenas o 10. Então, ele converteu de float para decimal. Tá? Ele eliminou a parte decimal. Então, aqui eu tenho o 10. A segunda conversão agora vai ser o de inteiro para float. Eu vou descomentar aqui esse trecho, vou dar um enter aqui e vou botar as 3 aspas. Lembrando que aqui eu tenho comentário de múltiplas linhas, tá? Quando eu coloco as 3 aspas antes e 3 aspas depois. Essa aqui a gente viu na primeira aula. Então, nesse caso aqui, eu vou estar convertendo do número inteiro para float. Então, eu tenho uma variável, essa variável, eu estou atribuindo ela o número 5, que é um número inteiro. Para a gente poder identificar se aquele número ele é float ou inteiro, é só a gente observar o número e ver se tem, por exemplo, ponto alguma coisa. Se tiver ponto alguma coisa, ele é float. Se não tiver, ele é inteiro. Então, nesse caso aqui, eu só tenho 5. Então, ele é o inteiro. E aí, eu vou converter esse 5 para float. Então, eu criei uma segunda variável aqui, float, e vai receber quem? Vai receber o float, que é um método, tá? Float, abre e fecha parênteses, e aí, como parâmetro, eu vou utilizar o número inteiro. Nesse caso aqui, eu estou colocando a minha variável. Ah, mas eu posso colocar o número diretamente ali? Posso. Se você colocar o número diretamente ali, vai funcionar da mesma forma. Então, eu coloquei aqui, ó, numInt, e agora eu estou imprimindo quem? A minha variável numFloat. E aí, quando eu rodo o código, a gente vai obter como resposta o valor
5.0. Então, antes era só 5 inteiro. Agora nós temos 5.0. Então, ele transformou aquele 5 que era inteiro em float. Então, agora eu vou fechar aqui para a próxima conversão. Então, eu vou descomentar essa parte aqui e vou comentar essa parte aqui embaixo. Bem, a próxima conversão é converter o número inteiro para números complexos. Esse número complexo é aquele número que tem aquele J, tem I, enfim, isso são números complexos. Então, eu tenho aqui, ó, dois números, num int, eu estou atribuindo a essa variável o número 3, e num 2 int, eu estou atribuindo para essa variável o número 4. E aí eu tenho aqui num complex, que é um número complexo. E aí eu utilizo um método chamado complex, e nesse método ele vai receber dois parâmetros, que são os dois números, o num1 e o num2. E aí eu vou imprimir, eu vou printar esse num complex. Então, quando eu coloco para rodar o código, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês que apareceu aqui, ó, 3 mais 4 J's. Então, a gente converteu esses dois números, 3 e 4, que são inteiros, para números complexos. Então, ó, 3 mais 4J. Isso aqui representa a numeração de números complexos. Vou fechar aqui e agora a gente vai falar sobre arredondamento. Ou seja, eu tenho um número decimal que tem várias casas. E aí eu quero limitar a quantidade de casas. Eu quero fazer, por exemplo, o arredondamento. E aí, como é que a gente faz? Eu vou apagar esse comentário aqui. Vou tirar também essas três aspas aqui de baixo, porque senão vai dar erro. Agora, a gente vai aprender a como arredondar um número com várias casas decimais aqui no Python. Para isso, a gente vai utilizar um método, a função round. O que esse método faz? Ele arredonda o número para o inteiro mais próximo ou para uma quantidade específica de casas decimais. Então, nesse caso aqui, eu criei uma variável no float e eu estou atribuindo a essa variável o número 3.7345. Esse aqui é um número float. E aí eu quero fazer o arredondamento desse número. O método round, você pode colocar nele até dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o número que você quer arredondar. E o segundo parâmetro é a quantidade de casas que você quer arredondar aquele número. Você não é obrigado a colocar os dois parâmetros. Se você colocar só um parâmetro, ele vai arredondar para o inteiro mais próximo. Agora, se você colocar os dois parâmetros, você coloca o número, aquele número que você quer que ele arredonde, e o segundo parâmetro vai ser a quantidade de casas que vai ter o seu número arredondado. Então, aqui no primeiro print, o que eu estou fazendo? Eu tenho a função print, eu vou printar. Printar quem? O round, que é o arredondamento, abre e fecha parênteses, e eu vou pegar o numFloat, ou seja, eu quero arredondar o número que está dentro dessa variável numFloat. Então, nesse caso aqui, ele vai arredondar para 4. O segundo print, eu estou printando quem? Um método round, só que agora eu estou utilizando dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o número que eu quero arredondar. Nesse caso aqui é o 3.7345. É o que está aqui dentro dessa variável. E o segundo parâmetro é a quantidade de casas que eu quero depois do ponto. Nesse caso aqui, eu quero 1. Então, ele vai arredondar para uma casa decimal. Então, vai ficar esses dois aqui só. E o terceiro print, que é o print, eu estou aqui printando quem? Um round, e estou utilizando também dois parâmetros. O numFloat, só que agora eu quero o 3. Então, a resposta que eu vou ter, vão ter 3 casas decimais, 3 casas após o ponto.
Então, eu vou colocar aqui para rodar o código, RAM module. Agora a gente pode ver que, ó, no primeiro print, eu tenho aqui o 4. O número era 3.7345. Ele arredondou para o número inteiro, 4. O segundo print, eu tenho meu número float e com uma casa decimal. Então, ó, 3.7. O terceiro print aqui, eu tenho o num float, que é o meu número. Observe que o meu número ele tem 4 casas decimais, mas quando eu coloco aqui 3, eu estou limitando a 3 casas decimais esse meu número. Então, eu tenho 3.735. Então, ele pegou esse 5, como esse 5 é maior ou igual a 5, ele sai e soma 1 para esse 4 aqui. Esse 4 passa a ser 5. Então, eu tenho 3.735. Eu estou arredondando de acordo com a quantidade de casas que eu coloco aqui como parâmetro. Então, pessoal, basicamente é isso. Então, a gente aprendeu como fazer as conversões, como fazer de inteiro para float, de float para inteiro, de inteiro para números complexos. E a gente também aprendeu a arredondar um número. E arredondar de acordo com as quantidades de casa que a gente estipula lá no parâmetro. Vou fechar a janela aqui, lembrando que esse código ele vai estar no meu GitHub e você, para acessar ele, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu produza mais vídeos, me ajude aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê o seu like, porque isso é muito importante. O algoritmo do YouTube, ele entende o seguinte: se você estiver compartilhando, se você der seu like, se você estiver comentando, ele vai julgar esse vídeo como sendo um vídeo relevante. E aí ele vai recomendar para várias pessoas. E isso acaba me ajudando, tá? E mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.